Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar a respeito de suplementação, como prometido durante a semana e também pelo meio das nossas conversas lá no grupo do Telegram. Eu estou aqui com o Douglas P7, o P7, estudante de nutrição, e hoje a gente vai falar sobre todo esse universo de suplementação, tá? Até o final dessa live a gente vai responder a questão: será que você está tomando os suplementos certos para você? Muito boa noite, Douglas. Como está você? Boa noite, Lincoln. Tudo bem? Tudo Tudo certinho? certo? Tá me ouvindo? Tudo certo. Tá, então tá bom. Douglas, se apresenta para a galera aí. Você é o P7, está em Florianópolis no momento, estudante da Federal, é isso? Isso. No momento eu estou na cidade dos meus pais, né? Devido à pandemia aí de coronavírus. Mas eu curso nutrição na Federal de Santa Catarina, né? Na UFSC. Muito massa. Então eu convidei o Douglas para a gente conversar a respeito de suplementação, mas ir além um pouco do que a gente sempre comenta, né? Suplementação, a gente sempre vai falar os efeitos disso, para quem serve aquilo, a dose daquilo, se é para você ou não. Até o final da live a gente quer responder se você está tomando realmente os suplementos corretos. A ideia foi o seguinte: eu sempre conversei com as pessoas aqui nas lives, eu sempre fiz lives a respeito de suplementação, mas eu nunca falei uma das coisas que eu mais tive interesse, que é: será que as pessoas sabem o porquê elas estão suplementando? Será que eles entendem realmente? Porque quando o nutricionista ele está atendendo, ou então personal, pessoas que têm contato direto, a galera chega para eles: eu estou tomando, sei lá, 7 suplementos, mas para quê? Pô, não sei, me passaram, o meu amigo falou, começou a tomar, e ninguém sabe o porquê. E é muito engraçado porque existe, inclusive, estudos mostrando o porquê que essas pessoas consomem os suplementos. E vai muito, muito além de um simples desejo no aumento de performance, né? Vai uma questão comportamental de que o mais engraçado, né, dos estudos que eu tenho visto é que os caras, eles tomam um suplemento com aquela perspectiva do vai que, né? Eu não sei se funciona, mas eu vou tomar, vai que funciona, então não posso ficar para trás. E por vezes as pessoas também elas observam que atletas de elite fazem uso de um grande número de suplementos e elas pensam: poxa, aquele atleta com aquele físico impecável faz o uso desse suplemento. Então, talvez, se eu utilizar, eu possa obter, pelo menos em partes, resultados parecidos com esse atleta. Só que muitas vezes a gente vê que alguns atletas fazem uso ah, porque eles têm a disponibilidade, né, de fazer esse uso, eles têm esse fornecimento de suplementos por alguma marca, por algum patrocínio, ou por vezes, já está tudo totalmente alinhado, mesmo que isso não tenha evidência, que nem tu disse, né? Vai que funciona, vamos tomar um a mais, um a menos. E aí a gente vê alguns atletas que chegam a tomar 20, 30 compostos suplementados além da alimentação, né? E por vezes eles podem ter interferência entre eles, podem até atrapalhar mais do que ajudar. Inclusive, os próprios multivitamínicos e minerais, quando eles são suplementados com altas doses de outros minerais, esses minerais eles acabam utilizando os mesmos transportadores para serem absorvidos. Isso vai gerar uma concorrência. Alguns vão ter prioridade. Por exemplo, o cálcio, como ele é uma alta quantidade de cálcio comparado aos outros minerais, o cálcio acaba tendo uma prioridade. Outros minerais acabam não sendo absorvidos lá na borda em escova, como, por exemplo, o magnésio, o zinco. Eles acabam perdendo um pouco de espaço devido a esses outros minerais que têm uma grande quantidade, grande quantidade mesmo, né? Você toma um copo de leite aí, você vai suprir quase que as necessidades do dia. E isso dos multivitamínicos e de compostos minerais ali, até de fitoterápicos, às vezes a gente vê nas farmácias, né, que ficam expostos ali no balcão e por vezes o farmacêutico ou atendente indica a pessoas idosas, indica a pessoas que estão comprando outros medicamentos ali na farmácia, alegando inúmeros benefícios. E por vezes as pessoas podem comprar sem ter certeza que os benefícios são aqueles mesmo, porque teve indicação de uma pessoa que, em teoria, saberia, né, sobre os benefícios dessa suplementação. É legal que você comentou aí também, porque
Eu postei um estudo no ano passado a respeito dos multivitamínicos, né? Naquela época estava tendo uma discussão muito grande de a necessidade de você fazer o uso de multivitamínicos ou não, né? Quem poderia fazer o uso? E eu comecei a pesquisar a respeito disso e eu vi que os multivitamínicos são os suplementos mais consumidos no mundo, porque eles estão em todas as faixas etárias, desde crianças até os mais idosos, né? Os mais velhos e que seria um dos melhores grupos, né, que poderiam fazer melhor uso desse tipo de suplementação. Nos dados desse estudo, eles mostravam que cerca de 40% da população dos Estados Unidos tomava ou já tinha tomado multivitamínicos durante um período da vida, que é uma coisa extremamente alta, cara. Você imagina que os caras têm lá 350 milhões de habitantes, e pensar que quase a metade aí desses caras estavam tomando multivitamínicos por prevenção, sem ter um conhecimento do porquê. A gente entende que as nossas dietas ocidentais hoje, elas possuem realmente, se você segue a dieta ocidental daquele padrão americanizado, aquele padrão de mais fast food, muita farinha, a gente tende mesmo a consumir menos vitaminas, né? Menos minerais. Mas o papel de um nutricionista, o papel do profissional nesse sentido seria encaixar uma variedade de alimentação justamente para bater essas vitaminas e minerais. Com exceção de alguns minerais, as vitaminas não são difíceis de você alcançar as doses que você precisa, né? Exceto a vitamina D e talvez a vitamina B12. E uma coisa que me preocupa também sobre esse fato de usar multivitamínicos é que as pessoas por vezes podem pensar, bah, eu estou utilizando um multivitamínico, então eu me isento da necessidade de comer frutas e verduras. E a gente sabe, né, que os vegetais, as frutas e verduras não possuem apenas vitaminas e minerais, eles possuem inúmeros outros compostos que não são atingidos através dos multivitamínicos, como os polifenóis, os fitoquímicos, os flavonoides. E além disso, a questão das fibras e também da biodisponibilidade, né, dos nutrientes, porque nunca um nutriente sintético, né, por exemplo, ali que foi adicionado um multivitamínico, vai ter a mesma biodisponibilidade do natural, né, da fruta. E que nem tu falou, há a competição, né? Pela Exatamente. absorção. Exatamente. Por isso que alguns atletas, quando eles fazem o consumo de minerais e também de algumas vitaminas, a gente tende-se a usar em períodos mais espaçados, né? Por exemplo, você não vai usar uma suplementação de magnésio, que é muito utilizada, né, por atletas, por pessoas mais ativas, tanto o magnésio quanto o zinco, não são utilizados logo após o almoço, por exemplo, que é uma refeição grande, né? Tende, então, você a usar eles separados, ou usa o magnésio na parte da manhã, o zinco na parte da tarde, ou então usa os dois num outro horário, até porque a quantidade, né, que você vai utilizar não é tão alta. Então, você imagina aí que vai ter, sei lá, 400 miligramas de magnésio e mais 50 miligramas de zinco, né? Vai dar aí uns 450 miligramas. Há alguns estudos mostrando que a capacidade desses transportadores seria de 800 miligramas. Não tem nenhum dado específico a respeito disso, mas seria uma saturação desses receptores até 800 miligramas. Isso está num livro, que é o livro de biodisponibilidade de nutrientes, então não é uma fonte, é uma fonte confiável, mas a gente tem que abrir um leque maior para isso, né? Porque por mais que os livros sejam confiáveis, a gente sempre tem que buscar um pouquinho mais de evidência nos artigos. Sim, e também a questão é que às vezes as pessoas confundem, né, a alimentação de uma pessoa saudável, ativa, com a alimentação de um atleta de elite. Por vezes as necessidades, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, mais especificamente que a gente está falando, diferem bastante, né? Olha, ver ali na questão de perda por causa do exercício, ou maior necessidade por causa disso também, né? Exatamente, principalmente essa questão dos eletrólitos ali, que tem uma influência dependendo do tipo de atividade, do tipo de treino que essa pessoa está exigindo. Eu separei aqui, naquele artigo que a gente estava conversando mais cedo, eu separei aqui os motivos, né? Esse artigo, então, mostrava, esse artigo é uma revisão da IOC, de 2018, ele mostrava ali quais eram os principais motivos que faziam as pessoas consumir suplementos alimentares, né? Eu fiz a lista aqui. Então, a primeira seria por
corrigir deficiências, né, possíveis deficiências como as de micronutrientes que a gente está comentando aqui, para facilitar a dieta. Mais uma vez, atleta, às vezes eles precisam consumir uma grande quantidade de proteína, por exemplo, ou de carboidrato, e treinar 2 ou 3 vezes ao dia. Se você consome, sei lá, carboidrato vindo só de batata, cara, você vai treinar mal, porque você vai ficar estufado uma grande parte do tempo ali. Então, é muito mais interessante você fazer a utilização de um carboidrato de rápida absorção, justamente para que você treine melhor depois e não sinta nenhum tipo de desconforto, né? E tenha essa ressíntese de glicogênio muito mais rápida. Então, um dos motivos seria para facilitar, e eu bato muito na tecla, né? Tanto que o meu suplemento preferido, né? Por mais que a gente tenha ali os níveis A de comprovação, que seria creatina, cafeína, bicarbonato, enfim, eu considero que a suplementação de whey protein a melhor de todas, justamente por facilitar o consumo de proteínas, né? É claro que ela não é essencial. Você consegue fazer a utilização de carnes, ovos, né? Se você é vegetariano, utiliza outras fontes ali vegetais. Porém, né, quando a gente fala de facilidade e adesão na dieta, o whey protein, na minha opinião, é o mais fácil da gente seguir. Outra questão que fazem os atletas e pessoas, os amadores, a utilizar suplementos é atingir um objetivo específico ou então uma melhora indireta na performance. Essa melhora indireta seria por meio de uma melhora no sono, uma melhora na recuperação, perda de peso para competir em categorias inferiores. Pelos patrocínios, como você mesmo comentou, às vezes o cara nem precisa do negócio, mas está patrocinando, a empresa cobra dele, está pagando ele, quer que ele, sei lá, ele poste uma foto ao lado do BCAA. Então, ele acaba tomando justamente porque o patrocínio acaba exigindo dele. Toma por segurança, que é aquela questão do vai que, né? Eu não sei se funciona, está todo mundo tomando, então eu vou tomar também. Então, esses seriam os principais motivos que fazem as pessoas a utilizar a suplementação. E aí a gente entra numa grande questão. Será que tudo funciona para todo mundo? É, é, é um assunto bem interessante, porque no meio da musculação, no meio dos outros esportes, tipo no teu exemplo, tu pratica bastante CrossFit, as pessoas, elas não têm ideia, por exemplo, se eu tomar um BCAA vai ser tão eficiente para recuperação muscular, se eu tomar uma glutamina vai ser tão eficiente para melhorar a minha capacidade de treino, melhorar a minha recuperação. E há muitos mitos, né, nesse meio, e também há muita recomendação de pessoas que não são habilitadas, tipo, um personal falou que se eu tomasse o BCA antes e depois do treino, eu ia melhorar minha recuperação do treino, eu ia conseguir pegar mais carga, alguma coisa nesse gênero. E por vezes até nutricionistas não têm o discernimento, né? Por exemplo, a pessoa já consome uma faixa ideal de proteínas, né, através da dieta, ali, os níveis recomendados, entre 1,6 e 2,2. Se ele suplementar 5 gramas de BCA, fará a diferença? Há pessoas que pensam que sim. Eu não sei se outros atletas estão tomando e estão tendo benefícios, só que eles esquecem que esses outros atletas têm inúmeros fatores que podem estar fazendo eles terem esses benefícios, né? E não isoladamente o uso do BCA. Como tu disse, as evidências de grau A, né, para recomendação de suplementação são aquelas que tu mencionou, né? Cafeína ali, creatina, bicarbonatos, nitratos, enfim. E alguns suplementos carecem de mais evidência, né, para falar do efeito isolado deles. A gente sabe que tem a importância, mas por vezes a própria alimentação já provém, ou a síntese endógena, né, e a suplementação não provém benefícios adicionais tão significativos como muitas pessoas pensam, né? O BCA, os estudos que a gente tem mais evidentes aí são em idosos, assim como também o HMB, que seria um pedacinho da leucina que está lá no BCA. Então, esses tipos de aminoácidos, eles mostraram ter evidências maiores justamente em idosos, o que não casa com o tipo de atleta ou o tipo de praticante que a gente está falando aqui. Outros suplementos também, o BCA, outras características que a gente pode fortalecer, a questão de encefalopatia hepática, que também é uma utilização além da parte esportiva, que carece ali de uma análise maior, mas para a melhora de composição corporal e performance, o BCA acaba sendo uma das piores opções
porque ela é uma opção cara, né? Então não é uma opção barata, é um suplemento caro que você pode substituir simplesmente tomando um whey protein que vai ter a quantidade suficiente de BCA que você precisa, ou então se você come um peito de frango também vai ter a quantidade, ou se você consome soja, ou se você consome ovos, né? Enfim, várias coisas. Não sei se está muito barulho aí, galera, mas é que tá um temporal giga que começou a chover pra cacete. Não sei se está atrapalhando o som aí, mas é isso aí, não tem o que fazer. Ali que tu fala da suplementação de proteínas, como tu disse, né? Como facilitador da ingestão, eu vejo isso muito, com muita evidência boa, né? Por causa que até, por exemplo, pessoas que têm uma alimentação mais estrita, devido ao horário, devido à própria rotina de trabalho, de estudos, se beneficiam muito, né? Do whey protein, como tu disse, até proteínas vegetais. E por vezes a gente pega também a questão de praticantes que têm alimentação estrita em carnes e produtos animais, né? Eles podem se beneficiar ainda mais, né? Porque às vezes é difícil atingir uma quantidade proteica ótima utilizando apenas vegetais, né? Depende também de outros parâmetros. Então eles se beneficiam bastante disso. É uma coisa muito boa, né? Que a gente tem no mercado. Uma coisa que eu gosto de salientar é a respeito da proteína da soja, né? Existe uma confusão muito grande que todas as proteínas vegetais, então, seriam incompletas. Mas a gente já tem estudos mostrando que a proteína da soja, isolada, tá? Ela tem uma biodisponibilidade de aminoácidos bem grande, tornando uma proteína completa. Tá? Então, por meio de uma nova análise que a gente utiliza, que é o PDCAS, a gente consegue ver que esses aminoácidos presentes na soja eles já são capazes de promover o crescimento em crianças. Né? Crianças possuem uma necessidade maior de aminoácidos do que a gente por grama por quilo. Né? E a soja já seria capaz de promover esse crescimento. Então, se consegue suprir essa necessidade em crianças, obviamente consegue suprir a necessidade nos adultos também. Até há, né, estudos que comparam, às vezes, a proteína soja ao whey protein e a questão da hipertrofia, da síntese proteica muscular é bem semelhante nos grupos estudados, né? Até esses dias estava conversando com os outros amigos sobre aquela questão dos fitoestrógenos da soja, né? Que o mito dos fitoestrógenos na soja veio bastante devido a alguns relatos de alguns casos de feminilização e de ginecomastia, né? Mas e que esses fitoestrógenos seriam capazes de modificar hormônios sexuais, principalmente em homens. Mas os estudos que a gente tem atualmente mostram que na realidade eles não são capazes disso, né? Que a ação que eles têm não é negativa para a hipertrofia ou para os níveis hormonais, né? Que são apenas alguns relatos de casos bem isolados que houveram problemas com os fitoestrógenos da soja, né? Esse negócio da soja é muito legal, cara. Eu dediquei bastante tempo para estudar a soja, há uns 2 anos. Eu escrevi a respeito desse tema, e me dediquei bastante para pesquisar. E realmente, né, tem bastante confusão a respeito disso, justamente porque esses estudos são pautados principalmente em 2 estudos feitos com a soja, e são relatos de caso. Um deles era um senhor de 69 anos, que ele não tinha, ele era no Japão, se eu não me engano, esse estudo foi realizado, e a dieta dele, a base da dieta dele era leite de soja. Então a gente juntou ali várias coisas, vários fatores que levaram ao aparecimento de ginecomastia nesse senhor, que primeiro seria uma sarcopenia severa que ele tinha, uma queda absurda nos níveis de testosterona e uma alta concentração, então, desses fitoestrógenos, que era 5, 6 vezes acima de uma recomendação. A grande sacada aqui, que as pessoas falam tanto, né, são duas. A primeira, a soja é rica em proteína justamente por causa dos fitoestrógenos. Tá? Então, os fitoestrógenos é o que proporciona o aumento de proteína na soja. E a outra... Nossa, esqueci a outra questão que eu ia falar. Enfim, são os fitoestrógenos que promovem esse aumento na proteína da soja. A gente tem, né, algumas evidências de benefícios modestos de saúde das pessoas vindas dos próprios fitoestrógenos, né? Que há muito esse mito que as pessoas pensam, o estrogênio é o hormônio
maior predominância em mulheres, então para os homens vai ser negativo. Mas isso não é verdade. A gente sabe que o estrogênio tem inúmeras funções, tanto em homens como em mulheres, e os níveis normais e levemente aumentados não são preocupantes, né, em homens. Até são benéficos. Por exemplo, se for comparar uma pessoa que tem níveis mais aumentados com alguém que tem os níveis zerados, por exemplo, o nível zerado é muito mais nocivo à saúde do que o nível levemente aumentado, né? Até, Uhum. Lincoln, tem algumas perguntas que as pessoas mandaram, não sei se tu quer falar Depois a sobre elas gente, agora. depois a gente dá uma olhada para não quebrar o Não, tranquilo. raciocínio aqui. Só para complementar sobre a soja, eu lembrei que eu queria falar. É que a soja, as isoflavonas, na verdade, não a soja em si, elas são utilizadas no tratamento de câncer de mama, porque o crescimento do câncer, né, das células cancerígenas na mama, ela é ditado principalmente pelo estradiol. Então, a suplementação dessas isoflavonas, como esses fitoestrógenos se acoplam no mesmo receptor do estradiol, o efeito seria muito mais baixo. Isso porque os fitoestrógenos, que são principalmente a genisteína e a daidzeína, a genisteína que é a mais forte deles e mais presente, ela tem um potencial de 0,0001% de um estradiol, né? Comparando um por um. Então, eles utilizam justamente a suplementação de isoflavonas em períodos em mulheres, né, com câncer na fase inicial, justamente para que essa doença não progrida de forma tão severa. Há alguns estudos, ainda é uma coisa que está sendo estudada, que está sendo incluída aos poucos a possibilidade de tratamento, né? Mas, pelos estudos que eu tenho visto, tem bastante sucesso quando colocados no início do tratamento. Como tu disse, ela tem um potencial estrogênico fraco, né? Um estrogênio fraco. E um dos medicamentos utilizados no tratamento do câncer de mama, que é o tamoxifeno, ele é também um estrogênio, né? Mas ele é um estrogênio fraco com essa capacidade de modular o receptor para impedir a ligação de estrogênios mais fortes, né? Como o estradiol, como tu disse. Bem interessante Exatamente. essa área. E falando a respeito de evidências aí, a gente tem uma pirâmide, né? A pirâmide que começa com as anedotas. Todo estudo, né? Todo estudo ele parte de uma hipótese, de uma teoria de um certo alguém que ele cria aquela teoria. E hoje a gente tem muita teoria, muita anedota postada na internet sendo tratada como real. Eles pegam vias bioquímicas ali que existem, que realmente existem, porém que não têm uma relevância clínica. Aí eles pegam essas ideias, né? E colocam como uma verdade absoluta, sem ter estudos testando isso. Então, a gente primeiro tem-se essas hipóteses, depois você vai para campo testar essas hipóteses, né? Depois que você tem um monte de estudo desenvolvido, você desenvolve revisões sistemáticas a respeito disso, você desenvolve meta-análise, pega estudo, estudo X deu resultado, estudo Y não deu resultado. E a gente vai fazendo, quando a gente não, né? Porque eu não sou pesquisador, queria ser, mas não sou. Mas quando eles vão desenvolver os artigos, se ele é uma pessoa séria, ele vai colocar ponto e contraponto, que é o que a gente fala. Então, por um lado, você tem aqui que esses estudos ABC, eles mostraram que teve resultados positivos. O método utilizado foi esse. Por outro lado, o estudo D, E e F, com métodos semelhantes, não tiveram resultados. E aí, assim, a gente vai conseguindo. É por isso que hoje a creatina ela é o suplemento com maior número de evidências, justamente porque é o suplemento com maior número de estudos da história. A creatina ela começou a ser estudada em 1927. Né? A partir daí já começaram sim os primeiros estudos e uma revisão que é uma das revisões mais poderosas a respeito da creatina. Ela já possui 20 anos, quase 20 anos, é de 2001 e tem 1.200 referências sobre creatina. Há 20 anos, cara, há 20 anos já possuía 1.200 referências a respeito da creatina. Imagina o quanto que não foi produzido até hoje, né? Mais e mais coisas. Por isso que a gente vê estudos mostrando tanto melhora no sono, melhora em concentração, em outros fatores, né? Gestantes utilizando também, não só para performance física. Até uma área mais recentemente que estão explorando é a questão do uso, né, no tratamento de doenças neurodegenerativas, ali o impacto na memória, na performance cerebral, né, que muitas vezes as pessoas pensam, mas um suplemento é só para alguém que pratica esporte.
Mas na verdade não, pode ser benéfico tanto ali, como tu disse, gestantes, idosos com uma massa muscular menor, enfim, inúmeras pessoas podem se beneficiar, né? Principalmente dessas que têm evidências bem fortes a respeito, né? Tu falou sobre a questão das vias. Eu acho isso bem problemático por causa que as pessoas extrapolam e aí começam a divulgar aquela história, né, do telefone sem fio. Um sabe de uma coisa e espalha para o outro. Na antiga, agora é fake news, né, o termo, mas antigamente não tinha o termo, mas as pessoas espalham as notícias. E, por A exemplo, balônia. é, e A por balônia. exemplo, vamos supor o zinco. O zinco é importante na síntese hormonal, níveis normais de zinco e níveis abaixo de zinco são prejudiciais à produção hormonal. Aí a pessoa extrapola para, não, então se eu suplementar um monte de zinco vai aumentar muito mais meus hormônios. E a gente sabe que isso não é verdade. Então tem que ter cuidado com o tipo da referência que tu está usando, né? Se está usando ali um relato de caso, uma via mecanicista, não é uma coisa que tu pode, que vai ter esse efeito, né? Tem que ser com níveis de evidência maiores, né? Agora, principalmente nessa época de pandemia, a gente teve muitas notícias, umas fake news, a respeito de suplementos para aumento de imunidade. Só que o que as pessoas precisam entender é que a suplementação ela vai apenas deixar nos níveis normais a sua imunidade. Você não vai criar uma super imunidade por estar tomando probióticos, zinco, por estar tomando vitamina D, multivitamínico, você não cria uma super imunidade. Você vai ficar apenas normal, né? Claro que se você estiver com uma dieta muito ruim, com um estilo de vida muito ruim, a sua imunidade ela pode cair, deve cair, né? Provavelmente. Porém, com um estilo de vida bom, ela vai ficar normal. A única coisa que você tem que fazer, e é uma coisa que eu sempre falo para a galera, cara, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é deixar o seu organismo trabalhar, tá? Não atrapalha ele, cara. Ele vai saber, ele é muito mais inteligente que você, ele vai saber. Isso é resultado aí de milhões de anos de evolução. Então não tenta inventar moda, apenas deixa ele funcionar. Então deixa ele dentro da produção dos leucócitos, deixa dentro a tua saúde em dia para a produção das células de defesa, não fique com uma dieta muito inflamatória, não fique fazendo muito estressado, com muitos problemas, ficando cada vez com cortisol circulante, pulsátil o tempo todo, né? Enfim, você só precisa deixar o seu organismo trabalhar. E essa questão que tu falou, né, de não atrapalhar, às vezes as pessoas pensam, vamos suplementar todas as vitaminas em doses bem altas, vão melhorar tudo que dá para melhorar, e às vezes elas prejudicam, né? Porque às vezes doses maiores prejudicam adaptações que o próprio corpo estaria fazendo para melhorar a saúde dela, né? Então por isso que é um problema pegar e generalizar em tudo, fazer um uso indiscriminado, né, tanto de suplementação como de qualquer outra coisa. É por isso que a gente precisa avaliar muito bem pessoa por pessoa. Quem aí está próximo dos 30 anos vai lembrar que ali em 2006, cara, eu comecei a treinar em 2006. Porra, eu sou velho mesmo, hein? É, cara, em 2006, aí a gente tinha muito suplemento novo chegando, novas lojas aqui na minha cidade, tinha recém-aberto uma loja de suplementação, era tudo muito novo. Nessa época ainda, para você ter noção, a creatina ela estava proibida pela Anvisa, cara. Imagina, a creatina estava proibida pela Anvisa, depois foi liberada com uma dose máxima de 3 gramas, entendeu? E aí veio muito suplemento nessa época, e eu, né, um adolescente ali com os meus 14, 15 anos, eu tinha eu me espelhava muito num cara chamado Steve Cook. Depois dessa live, vocês procuram para ver quem é Steve Cook. É um cara que era o rei do fitness na época. Tem até hoje um dos físicos mais estéticos da história, assim, de revistas e tudo mais, né? Desconsiderando atletas de Men's Physique, né? E eu me pautava nele, eu via as propagandas que ele fazia de suplementos com 14, 15 anos, vamos lá, vamos comprar esses suplementos. E eu lembro que chegou no Brasil o Animal Pack. Animal Pack era um pote desse tamanho e ele tinha, né, um saquinho com 12 comprimidos e dentro desses comprimidos tinha uma bolacha desse tamanho assim, ó, que você tinha que mastigar porque ela era muito grande. Eu não tinha ideia do que tinha ali. Algo, sei lá, era arginina, tinha
um grama de creatina, de cafeína, Tinha multivitamina. BCA também. E eu lembro que eu ia lá e eu pagava, era R$ 124, cara, tá? Considerando aí há 14 anos, né? R$ 124 era muito dinheiro. E quando eu não conseguia comprar isso, eu ia lá na loja e eu comprava o saquinho isolado, que eles vendiam para mim por R$ 3, né? Porque eu não tinha conhecimento a respeito de nada. Eu acreditava que aquilo ali que ia fazer a diferença na minha vida, no meu treino, no meu físico. Para você ter noção, nessa época eu comia 2 vezes por dia. Foi uma época mais conturbada para mim, que eu emagreci muito, eu cheguei a 63 quilos, o início de alguns transtornos alimentares ali um pouco mais pesados. Cheguei ali aos 63 quilos e eu comia 2 vezes ao dia. E para mim, cara, comer não precisava, porque eu já comia demais. Eu já tinha comido muito na minha vida. Então, o que eu precisava fazer era suplementar. E usava aqueles Animal Pack. Aí depois chegou o revolucionário Monster Pack, que tinha uma cápsula a mais. E era muito mais caro. E você ia lá e comprava aquela merda, cara. Depois também, quando a gente começou a ver essa mais e mais suplementos, nessa época veio para o Brasil o BCA em pó, porque não tinha BCA em pó ainda, era tudo por cápsula. Cara, quando chegou o BCA em pó aqui, era caro pra cacete, mas tinha que comprar o BCA em pó, porque senão você não ia evoluir no treino, era nova moda, né? Eu comecei a frequentar aí as academias em 2012. E o Monster Pack, ele, esse com um comprimido a mais, tipo, tava estourando, assim, as pessoas tava no pico, assim, de uso e tinha também, ali eu vi até um comentário, os hipercalóricos, né? Aqueles potes de Uhum. 3 4 5 quilos, um MES cara 5.000. gigante, MES 5.000, assim, tinha uns que era em balde, que era 5 quilos que vinha suplemento, e era um baldinho, cara. E todo mundo, comprava e Uhum. tal, e aí, até agora eu olho, assim, os rótulos e, tipo, tinha 15 gramas de proteína numa dose absurda de 100 gramas de produto, e eu penso, porra, a galera comprava isso ali, né? E Era às malto vezes puro. era malto puro, trabalhava um mês ali, fazia os bicos, pedia pro pai a grana, se não tinha grana, fazia os bicos para comprar as coisas. E agora o cara vê, né, que e tanto que tem pessoas que mesmo agora tendo mais conhecimento, mais divulgação de informação, por vezes as pessoas não procuram em locais certos e continuam gastando a maior parte do salário, em vez de gastar numa dieta adequada, né, em buscar uma alimentação 100%, acaba às vezes priorizando o suplemento e acaba tendo uma dieta mais pobre por estar gastando, tipo, sei lá, 300, R$ 400 em suplementação, sendo que se ela gastasse metade disso na alimentação, ela podia diminuir para quase nada de gasto em suplementação, né? E o cara prefere 1.000 vezes gastar R$ 400 com suplementação do que ir num bom nutricionista e resolver o problema dele por meses. Uma coisa muito interessante dessa época é que a pessoa que mais me aconselhava era justamente o dono da loja de suplementos, né? Que ele era o personal também, dono da loja de suplementos, e ele era o cara que me passava os protocolos de suplementos, cara. Aí, beleza, né? Eu fui, fiquei com 60 e poucos quilos, aí comecei a tomar hipercalórico, né? Ele falava, não, você precisa tomar hipercalórico. Cara, engordei pra cacete de novo, fui para 96 quilos. Então, em questão assim, de 2 anos, né, tomando muito hipercalórico. Isso porque eu treinava 2 vezes ao dia. Só que o treino que eu fazia naquela época, acho que vale meia hora do treino que eu faço hoje, porque era muito ruim. E falavam para mim, não, você está treinando 2 vezes por dia, você precisa tomar hipercalórico, senão para você crescer, é isso que vai te dar massa. Aí engordei pra porra, cara, fiquei muito gordo, e tive outros problemas depois também. Por quê? Porque o cara da loja de suplemento, que era o meu consultor ali, que fazia. Naquela época também não tinha nutricionista aqui na minha cidade, então não tinha em quem confiar, cara. Ou você lia as coisas na internet, que foi a época que eu entrei na comunidade, eu comentei até ontem na comunidade do Orkut, né, do Orkut 2007, 2008 ali, que o Orkut surgiu, que tinha a comunidade de musculação, que tinha os caras que ficavam comentando e eles faziam os testes, né? Depois também teve o fórum do bodybuilding, que, né, a galera fazia as coisas, eles testavam as coisas, aí a gente, tongo, ia lá, lia aquilo, vou testar também. E fazia tudo errado.
E aquela coisa, né, que nem a gente tava falando, os atletas tomam, tipo, normalmente quem toma, quem vende suplemento, quem faz o marketing, são os caras gigantes, né? Então É, pensa, a pessoa ali com 60 quilos, 15, 16, 18 anos, vê um cara gigante tomando um Monster Pack, tomando o massa lá, o pote de 5 quilos, tomando whey, BCA em pó, toda essa suplementação aí, vamos gastar o salário nisso, porque se o cara ficou gigante, eu também vou ficar, né? às vezes até os próprios Testo Boosters, que foi um boom na época também, com a vinda de alguns os tríbulos, né, começaram a ficar um pouco mais famosos. E tinha lá uma foto do Kai Green, que é um top 3 aí, era, né, agora não é mais, mas era top 3 na época do Mister Olímpia, e o cara tinha uma foto com uma potinha de tríbulos, como se aquilo aumentasse a testosterona dele num nível de deixar ele daquele tamanho. E já que tu mencionou ali os testo boosters e os suplementos para o aumento dos hormônios, né? Até ali no artigo aquele que a gente estava conversando da IOC, eles mencionam sobre a questão de contaminantes, né? Nas suplementações, que podem ser um problema tanto para atletas que passam por testes de doping, como para pessoas comuns que podem, às vezes, estar pensando que estão consumindo vou consumir tal coisa e acabam consumindo um hormônio por vezes ou alguma coisa assim devido aos contaminantes, né? Até alguns anos atrás era mais comercializado e mais prevalente. Talvez ali quando tu entrou na academia estava recém chegando a questão dos pró-hormonais, né? Também Uhum. que as pessoas pensam e pensavam que era uma coisa tranquila, que era uma coisa tranquila, vamos dizer assim, em aspectos de impacto para a saúde, porque era vendido num potinho, era tranquilo, a Anvisa permitia, os órgãos reguladores permitiam, o cara ia na loja de suplemento, pagava R$ 100, comprava ali a substância, né? E por vezes as pessoas na ingenuidade não sabem que poderiam estar mais fazendo mal para elas do que bem, porque após a metabolização era um hormônio, né, que era formado. E até É, há relatos de pessoas que tiveram problemas sérios de saúde, né, devido a essa suplementação. eu vi alguns relatos de próprio aparecimento de ginecomastia com doses maiores de pró-hormonal. Recentemente, a gente teve um caso aqui no Brasil com uma atleta, a Bia Haddad, né, uma atleta de tênis. Eu gosto bastante de tênis, acompanho. E eu estava acompanhando bastante a carreira dela e ela teve um problema com uma contaminação, cara, de suplementação. Que apareceu um SARMs na suplementação dela, uma fração de SARMs, e ela conseguiu comprovar, junto com a WTA, que é a Associação de Tênis, ela conseguiu comprovar que ela foi contaminada por engano ali no caso. Mesmo assim, ela vai ter que cumprir uma pena. Claro que essa pena é muito menor, era 6 meses, a pena era de que 2 anos fora. Agora ela ia cumprir uma pena só de 6 meses devido a, a ingenuidade, né? Colocamos assim, a ingenuidade de não ter visto isso antes. Mas ela foi contaminada sem querer, cara. E é uma coisa muito engraçada de acontecer no esporte, porque muita gente já duvida, né? Que, claro, que esporte de alto rendimento a gente tem a utilização de maiores números de substâncias do mundo, né? Esporte de alto rendimento não é saúde. Quem acha que esporte de alto rendimento, fitness, né, fitness capa de revista é saúde, esqueça, né? Você que tá gordinho aí, que toma uma cervejinha de vez em quando, uma carninha assada e uma sobremesa, pode ter certeza que você está muito mais saudável que a imensa maioria que aquela galera que está toda trincada, rasgada o ano inteiro. Até isso a gente chega numa dicotomia, né? Tipo, o que é ser saudável, né? Por vezes as pessoas, devido ao tipo de dieta que segue, ao tipo de suplemento e de substância que utiliza, acaba desenvolvendo inúmeras patologias, não só na questão física, como na questão emocional, mental também, em nome da indústria, né? Da indústria do fitness, da indústria do próprio esporte em geral, né? Até a gente pode ver algumas pessoas pensam, têm um julgamento errôneo, né? Que é só o bodybuilding, é só o cara do fisiculturismo que faz uso de substâncias, vamos dizer, ilícitas, né? Proibidas, de fármacos diversos. Mas a gente sabe que os outros esportes também há esse uso, e não é por causa que o cara não aparenta um tamanho monstruoso que ele não faz uso de substâncias. Existem substâncias para inúmeras funções.
que beneficiam inúmeros esportes. E ninguém chega num top mundial, né? Fazendo um treino de 1 hora por dia. Até essa questão que tu fala de saúde. As pessoas pensam, mas exercício físico é saudável. Sim, a gente sabe que exercício físico é saudável. Mas até que ponto? Quantas horas de treinamento é saudável, sabe? E às vezes as pessoas não têm essa diferenciação no pensamento delas sobre o que é ser saudável, né? Sobre o que é a saúde, né? Nós temos hoje um abuso constante de suplementação não, de medicação, de anti-inflamatórios não esteroidais, que são remédios que não são pegos no doping, como por exemplo ibuprofeno, esse tipo de remedicação não é pega no doping, paracetamol, que são analgésicos, a gente tem uma utilização gigantesca de atletas fazendo esse tipo de uso de medicação, aquele cetoprofeno também, que é um anti-inflamatório, tem um uso muito alto entre os atletas, principalmente entre atletas que treinam muitas horas por dia. Isso, no longo prazo, é extremamente maléfico. A gente tem casos mostrando que o uso constante de paracetamol, por exemplo, está relacionado ao aparecimento de diversas doenças, né? Então, tem toda essa questão. Às vezes você acha que simplesmente o cara ele toma alguma coisa para melhorar a performance, mas não. Às vezes ele está tomando uma coisa pesada para dormir, uma coisa pesada para não ter dor, toma ali um anti-inflamatório, um analgésico. Na maioria das vezes eles vão tomar anti-inflamatório, porque se ele tomar um analgésico, ele não consegue fazer o treino ou competir. Então os caras acabam tomando alguns anti-inflamatórios para jogar, para conseguir jogar sem dor ou com o mínimo de dor possível. A gente vê, por exemplo, atletas que vêm aí há anos superando lesão atrás de lesão e os caras estão lá, cara, batendo firme. Isso é saudável? Até que ponto isso é, né? Sim, a gente sabe, né, que às vezes as pessoas pensam, mas o analgésico é vendido na farmácia, qualquer um compra, não precisa de receita, faz mal. A gente tem que pensar o seguinte, né? O medicamento ele é vendido, o uso dele deveria ser por um período específico de tempo, uma dosagem específica. Obviamente, um atleta que tem inúmeras lesões articulares, musculares, enfim, e vai utilizar com esse intuito, né, que tu disse de jogar com menos dor, de poder jogar mais, ele vai ter um abuso desses fármacos. E a gente sabe que eles fazem mal para diversos sistemas, né? No longo É, prazo, abuso. uhum. O que a gente tem agora de suplementação, vamos trazer um pouco para a suplementação nesse sentido, de suplementos que podem melhorar a recuperação, podem melhorar problemas na cartilagem. A gente tem algumas coisas que são bastante interessantes hoje em dia, né? A gente tem aí a cúrcuma mais a piperina, inclusive tem estudos mostrando que um grau, um potencial anti-inflamatório dessa cúrcuma seria similar ao do ibuprofeno no longo prazo. Acontece que o ibuprofeno, né, ele traz outros diversos problemas para a saúde. Então, quando a gente comparou estudos mostrando melhora na cartilagem, uma cartilagem que ela não, claro que não é uma cartilagem que está totalmente destruída ali, é né? Uma cartilagem que está machucadinha ali, você consegue fazer uma suplementação, tipo, por exemplo, de colágeno do tipo 2, né? O C2, que é um colágeno, um antígeno que vai melhorar ali a recuperação daquele local. Tem a cúrcuma, como eu falei, boswellia, e tem outros suplementos que a gente consegue utilizar para fazer essa melhora. Mas sempre lembrando, né, cara, é um coadjuvante total no tratamento. É algo que vai te ajudar ali, talvez, menos de 1%, 2%, algo que vai ser nos mínimos detalhes mesmo, porque o cuidado, o tratamento de fisioterapia, a dieta rica em proteína, que é o principal, né? Processo de recuperação, a primeira coisa que você tem que olhar na sua dieta é se você está comendo proteína suficiente. Por quê? Imagina assim, você tem um tecido que está lesionado. Se um tecido está lesionado, você precisa de síntese proteica naquele local. Se você está fazendo uma dieta, olha só, se você está fazendo uma dieta para emagrecimento nessa época com medo de engordar muito, você pode trazer uma piora na sua recuperação, porque uma dieta muito hipocalórica nesse sentido, ela vai aumentar o catabolismo proteico, né? O que você precisa aumentar o anabolismo, você precisa deixar esse saldo positivo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aumentar esse consumo de proteínas, pensar em deixar ali a dieta normocalórica. Cara, questão, o cara tá lesionado, esquece
estética, esquece tudo isso. Pensa só na recuperação. Eu, por muito tempo, machuquei meu joelho, depois machuquei meu ombro, ficava pensando nisso. E, cara, é só atraso. A partir do momento que você bate, não, se dedica, a partir de hoje, a fisioterapia, treino de fortalecimento e a dieta bem estruturada. A recuperação é muito mais rápida do que você ficar pensando, ah, eu vou diminuir as calorias para não engordar. Porra, daí não dá, né? E por vezes a questão do treino também, né? Esses dias me perguntaram ali na caixinha das dúvidas o que que eu indicaria, o que que eu falaria que seria benéfico para as articulações, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é em não causar dano nela. É em ter um treinamento que visa manter a integridade dos tecidos para não ter que ir tratar, né? Porque a gente sabe que quando tem o início de lesão, por vezes, um atleta, por vezes ele vai ter que diminuir o nível de treinamento, por vezes ele vai ter que, às vezes, até cessar o nível de treinamento e vai prejudicar muito mais ele no longo prazo do que se ele fizesse um treino ali, aliado também junto à fisioterapia, aliado com um profissional de educação física que conseguisse manejar o treino dele para evitar lesões, porque a gente sabe que o esporte de performance, no longo prazo, ele é lesivo para articulações, para os tecidos no geral. Mas quanto mais cuidado tiver para minimizar danos, é o melhor. Além, claro, da dieta que tu falou e da suplementação específica, né? É, justamente, né? Diminuir os danos. Esse é o principal objetivo aí quando você pensa em dietas para recuperação de tecido. Como você falou, perfeito, cara. A gente não pode pensar em o cara vai treinar, por exemplo, lá no CrossFit, isso é muito comum, pular caixa, tem snatch, são esportes que têm um poder muito grande, o estímulo, né, o power, que é o estímulo de potência muito grande, que podem ser ainda mais lesivos para aquele tecido que já está machucado. E quando a gente pensa em recuperação, de sarar das dores, né, das dores dos dias seguintes, na verdade, não tem muita suplementação que vai fazer isso. Ah, eu tô com dor do treino, o que que eu tomo para fazer? Cara, isso aí, agradeça por essa dor. Essa dor é sua amiga, desde que você esteja consumindo proteína suficiente, mas talvez desde que você esteja com uma dieta boa, a dor após o treino, a dor muscular, tá? Não de lesão, a dor muscular é uma dor amiga, que ela vai te ajudar ali a reparar um tecido muscular, a reparar as fibras, que vai permitir, então, uma melhora, uma adaptação, um crescimento dessa massa muscular. E por vezes as pessoas vão usar analgésico para dor e isso impede, né, as adaptações positivas que o treinamento iria proporcionar, né? Porque as pessoas não pensam no que é a hipertrofia, que é lesão de tecido e crescimento para suportar o que fez essa lesão, o que fez esse estímulo, vamos dizer assim, lesivo, né? Que, por exemplo, erguer um peso, por exemplo, né? Tem muita gente que faz isso, a utilização de anti-inflamatório após o treino, porque tá com dor, cara. Não faça isso, a pior coisa que você pode fazer é isso aí. Cara, a gente tá quase chegando a 1 hora de live, o papo foi fluindo rapidão. Mais uma consideração que você queira falar sobre suplementação? Sobre suplementação, acho que não, a gente sabe, né, ali as evidências positivas, né, da creatina, cafeína, nitratos e as proteínas. O resto a gente sabe, né, que carece de mais estudos, de mais exploração nesse meio, mas enfim, acho que a gente falou bem sobre o assunto. Uma coisa que é bom a gente ressaltar, que eu prometi para a galera no começo da live, eu não posso deixar eles sem essa notícia aí. Então, o cara vai ficar bravo comigo, ficou até aqui, até o momento, e não falei. A respeito da suplementação, a primeira coisa que a gente deve olhar quando você está pensando na melhora do esporte é o tipo de esporte. Quando você olha o esporte, na verdade, a gente está olhando ali a fisiologia do negócio. Você precisa, a gente não vê o esporte em si, suplementação para tal esporte. A suplementação é para as vias bioquímicas que estão sendo priorizadas nesse tipo de exercício. Então, a gente tem as vias aeróbias e a gente tem as vias anaeróbias. Quando a gente fala de melhora na performance de exercícios anaeróbios, aí a gente poderia colocar, por exemplo, a musculação, exercícios que têm uma curta duração, ali até 180 minutos, de 180 segundos de estímulo, a gente poderia utilizar algumas suplementações, como, por exemplo, a creatina, bicarbonato de sódio, a própria betalanina. Aí, pensando em outras suplementações para exercícios de longa duração, a gente pensa, então, nos nitratos, né? Que os nitratos,
eles estão aí no topo da cadeia, da pirâmide aí, como sendo nível A de evidência científica. E qual é a principal fonte de nitrato que nós temos? É o famoso suco de beterraba. Quando a gente fala ali, né, de alguma coisa é eficiente, por exemplo, suplementação de carboidrato intratreino, a gente vai ver que na musculação não há necessidade e não há melhor de performance. Mas para uma pessoa que vai fazer um treinamento de 3 horas, por exemplo, um maratonista, alguma pessoa que tem um esporte de uma duração muito maior, a gente vê que a suplementação de carboidratos é eficiente na diminuição da fadiga e na melhora da performance física. Então sempre tem que ter essa questão da avaliação, né, individual e olhar qual é o esporte. Não tem como pensar num contexto geral, né? A suplementação de carboidratos no CrossFit, por exemplo, intra-treino, né, se você necessita, a partir do momento que você faz a suplementação, você viu que você está necessitado daquela suplementação, isso quer dizer que a tua dieta como um todo está horrível, porque se você está precisando suplementar carboidrato num exercício de curta duração, que é o CrossFit, porque a gente sabe que os treinos, os WODs mesmo, a maioria você vai ver que tem entre 15 e 20 minutos, né? Dificilmente vai passar desse tempo. Tem uns que é mais longo, enfim, mas a maioria é ali de 15 minutos. Não tem necessidade nenhuma de você fazer a suplementação de carboidratos. Existem algumas teorias ainda, que é o mouth rising, que seria você fazer um bochecho com o açúcar, né, ou então maltodextrina, que isso diminuiria uma percepção de esforço. Mas trabalhar com percepção de esforço é uma das coisas mais difíceis que tem. É a mesma coisa que você, falando agora, voltando ali um pouquinho para falar dos suplementos para dor, quando você vai fazer estudos, você está falando com percepção. Tudo que é percepção é subjetivo, cara. Isso, cientificamente, é muito difícil de você trabalhar coisas que são subjetivas. Por isso que é legal trabalhar coisas que são objetivas. Por exemplo, suplementação de creatina. Melhorou ou não a performance? Sim, melhorou, né? São coisas mais objetivas. Agora, quando a gente fala de percepção de esforço, alguns suplementos, sim, têm uma evidência boa nesse sentido. Por exemplo, a cafeína, que aumenta o foco, mas nós entendemos um pouco melhor o mecanismo de ação para que ela diminua essa percepção de esforço. Mas sempre tudo aquilo que é subjetivo é muito difícil trabalhar e é muito difícil você colocar ali como uma evidência forte, né? Até tu falou da percepção de esforço, eu acho importante mencionar a questão da hidratação, né? As pessoas, por vezes, minimizam o efeito que a água tem na Uhum. performance esportiva, e a gente vê que mesmo pessoas extremamente treinadas, se chegam inicialmente desidratadas ao treino, vão ter um treino terrivelmente pior do que se elas estivessem mantendo uma boa hidratação. E como tu falou antes da perda de eletrólitos, a gente tem alguns mitos, né, nessa questão de estética, que o consumo de sódio seria problemático para a aparência estética. E tem pessoas que zeram o sódio e acabam tendo uma performance muito pior no treino do que se elas comessem uma dieta normo-sódica, né, com níveis normais de sal, né? E são Uma coisas das, que às vezes as pessoas não percebem, né? exato. Uma das piores coisas que alguém que pensa em suplementação em performance no geral, né? Uma das piores coisas que as pessoas podem fazer para quem busca performance é comer menos sódio. O sódio está relacionado com contração muscular, com percepção também. Se você está com baixo consumo de sódio, você vai começar a ficar um pouco mais tonto, você não vai conseguir enxergar muito bem, as coisas vão ficar tão claras. Então, o sódio ele é de extrema importância. E engana-se quem acha que consumir menos sódio vai reter menos líquido. Isso porque Exatamente. vai aumentar, se você consome pouco sódio, aumenta-se um hormônio chamado aldosterona, que vai fazer o papel do sódio de recrutar mais água. Está percebendo que você não tem sódio ali, e vai aumentar essa aldosterona, vai reter essa água, você vai continuar retido e bravo agora, e também com uma percepção de cansaço muito maior, porque não tem sódio entrando ali. Então você precisa do sódio. Outra coisa, a absorção de carboidratos, a absorção de glicose ali, ela depende desse sódio. Porque quando a gente tem um transportador chamado SGLT1, que está lá no teu intestino, que para a glicose entrar, para a glicose ser absorvida, ela depende que tenha uma moléculazinha de sódio ali. Se você faz um consumo, tem gente que vai fazer um refeed, né? Vai fazer um refeed só de carboidrato e baixo em sódio, por exemplo. Pô, você está fudido. Você vai ficar com um edema gigante na barriga ali, você vai ficar inchado
gases demais, porque vai ter muita glicose ali parada, esperando o transporte. Cadê o transporte? Cadê o trem? Não chegou, tá lá, porque não tem espaço. Exatamente. Eu não sei se agora, Lincoln, a gente já chegou a quase Tá, uma hora mesmo. tá Se quase quiser chegando. falar sobre as perguntas que Cara, eu acho que dá para apareceram. fechar, velho. Acho que a gente começou a responder bastante. Lá no grupo do Telegram, só para deixar claro, essa live ela não vai ficar salva. A gente vai deixar, vou jogar ela lá no grupo do Telegram. E aí a gente vai complementando lá também a respeito Boa. do, né, para falar mais se for necessário. Mas é isso, Perfeito. que dá uma despedida aí. Não, pessoal, é isso aí. A gente tem que ter esse cuidado, né? E basear sempre num profissional, não ficar acreditando em qualquer coisa que qualquer pessoa divulga, que pode ser nocivo tanto para a performance como para a saúde. Então tem que ter esse cuidado, não pensar que quanto mais coisa fizer, mais eficiente é, porque às vezes o menos bem feito é o melhor que vai ter para tanto para a saúde como para a performance, né? O bom profissional não é aquele que te enche de suplementos, mas aquele que tira a maior quantidade de comprimidos de suplementos que você vem tomando. Para fechar, para a galera do CrossFit aí, que eu falei que a gente falou que existe, então, anaeróbio e aeróbio, né? Mas o CrossFit é a característica principal dele, porque é um exercício combinado, né? A gente tem os estímulos ali, que é predominantemente aeróbio no decorrer de 8 a 15 minutos ali a gente já tem uma predominância aeróbia. E tudo depende, tá? E tudo depende da tua periodização de treino. Por isso que é bastante importante a comunicação entre nutricionista e também professor do box ali, o coach ali, né? Então é preciso conversar em que período que você está e qual é o teu objetivo. Porque a nutrição, né? Ela sempre acompanha o treino. Não tem como você fazer a dieta e depois pensar no treino. Sempre o treino vem antes e a nutrição vem depois para dar suporte para esse treino. Então é isso, Exatamente. galera. Muito obrigado pela tua presença, Douglas. Bastante feliz Obrigado, aqui, Lincoln. contribuiu bastante. Hoje acho que foi bem proveitoso, passou rapidão o tempo. Valeu, muito Valeu. obrigado, galera. E essa live vai ficar lá no Telegram. Boa Abraço. noite. Boa noite.